Passar a ser... Isso é o Renato Portaluppi. Boa noite, João. Muito boa noite, Prieto, companheiros, Mauro Naves, Jean Oddi, Vitor Birner, fã de esportes, um prazer estar aqui com todos vocês. Pois é, Prieto, olha, o Renato Gaúcho foi apresentado segunda-feira, hoje é domingo, nós temos 6 dias. Nesse meio tempo teve uma viagem para a Argentina e um jogo difícil contra o Defensa pela Libertadores, que o Flamengo venceu por 1-0. Ele teve a possibilidade de dar no máximo aí 4 treinamentos. E o que vimos hoje do time do Flamengo é algo que chama bastante atenção. O Flamengo acaba de conseguir a maior vitória da sua história contra o Bahia, jogando na Bahia. O Flamengo venceu por 5-0. Isso nunca tinha acontecido. Recentemente venceu por 5-3. Mas 5-0 é o maior placar da história que o Flamengo conseguiu contra o Bahia, jogando lá em Salvador. E alguns pontos chamam a atenção, no meu entender. Primeiro, a forma do time jogar. Uma maneira intensa durante boa parte do jogo, não dando chance ao adversário, não acontecendo aquela queda de rendimento do primeiro para o segundo tempo que a gente tinha se acostumado nos últimos tempos. E algumas atuações individuais de jogadores que estavam sendo muito criticados, como, por exemplo, o Isla, que fez, talvez hoje, o seu melhor jogo dos últimos 6 meses. O Isla fez uma grande partida. A dupla de zaga, Gustavo Henrique e Léo Pereira, jogadores marcados pela torcida, que falharam muito, e a implicância procede. Eles fizeram o segundo jogo seguido com o Renato Gaúcho, o Flamengo não levou gol e eles tiveram atuações seguras. Everton Ribeiro voltou a apresentar, ainda longe daquilo que ele pode render, mas voltou a fazer uma boa partida e ajudar o time do Flamengo, inclusive dando assistência para um dos 3 gols do Gabriel Barbosa. Então foi um Flamengo muito diferente. O Renato, que há muito tempo dizia, olha, com esse elenco, com esse investimento, qualquer treinador faz o Flamengo jogar. E o Renato mostrou, pelo menos na partida de hoje, que ele conseguiu fazer esse Flamengo jogar de uma maneira, o tempo todo da partida, que há muito tempo a gente não via, viu, Preto? Olha, Flamengo 5-0 e com o João aqui na abertura do programa 6-0. A empolgação que o João entrou com os 2 pés aqui falando do Flamengo de entusiasmar. Não, é verdade, verdade. Vamos ouvir muito aqui esse assunto do Flamengo. E o Palmeiras é o líder do... 5-0 para o Rubro Negro. Boa noite, Jean. Boa noite, Prieto. Boa noite a todos, companheiros, fãs de esportes. Pois é, foi um jogo impressionante do Flamengo, né? Foi uma atuação impressionante que a gente evidentemente não tinha visto ainda no Campeonato Brasileiro. Um Flamengo muito ligado, um Flamengo marcando alto, né? Com aquela pressão que a gente há tempos não via, com a fome de gols que há tempos a gente também não via, quer dizer, aquela coisa de fazer um gol e querer continuar marcando, indo atrás do segundo gol o tempo todo. Acho que tudo que o João falou tá no pacote aí, mas até para olhar para um outro aspecto, também olhar para a importância da volta do Gabigol, né? Na 10ª rodada do Campeonato Brasileiro para o Flamengo, fazendo a sua estreia. E aí não tem jeito, a gente tem que aproveitar esses momentos para escancarar o absurdo que a gente vive no futebol brasileiro. Porque o Gabigol tá fazendo a estreia dele no Flamengo e a gente pode imaginar talvez o que teria acontecido, né, se ele estivesse à disposição em todos os jogos anteriores. Só para a gente ter uma ideia, eu peguei aqui 4 jogadores do Flamengo, né, que eram jogadores que estavam servindo as suas seleções durante a Copa América, eliminatórias e tudo mais, Prieto. O Arão é o cara que jogou os 900 minutos, quer dizer, um cara que jogasse todos os jogos do Flamengo até aqui, com 10 partidas, somaria 900 minutos. Só para a gente ter uma ideia, Prieto, do desfalque, do tamanho do prejuízo que essas datas FIFA com o Campeonato Brasileiro rolando causa aos clubes. Gabigol a gente já falou, né? Estreando. Começou fazendo 3 gols.
Arrascaeta jogou 264 minutos, ou seja, não chega a 1/3 dos minutos jogados pelo Flamengo na competição. Everton Ribeiro, 167 minutos, menos ainda. O Isla, que hoje, tô com o João, o Isla foi muito bem, né? O Isla de hoje me lembrou o Isla do começo dele no Flamengo, que eram os melhores momentos dele, porque atacando muito, muito perigoso à frente. Isla, 213 minutos, também não chegou a 1/3 dos jogos disputados pelo Flamengo, dos minutos disputados pelo Flamengo no Campeonato Brasileiro. Então, acho que vale a gente também olhar para o que foi a partida de hoje do Flamengo e destacar o absurdo que é para os grandes clubes, para os clubes que cedem jogadores para seleções, o absurdo que é essa dinâmica de ficar jogando o Campeonato Brasileiro ou qualquer outra competição durante as datas FIFA. E eu vou dar um pitaco aqui, sempre que eu dou um pitaco, na verdade é mais para agregar a sequência de comentários de vocês, de conhecimento do Birner e o Mauro, que faltam falar ainda. O William Arão volta de volante. Ficou muito claro, o Arão não quer ser zagueiro. Ele gosta de jogar como volante. Se alguém discorda de mim aí, fique à vontade, pode falar já, depois do Birner. Boa noite, Birner! Tá brigando pelo campeonato agora o time do Flamengo, Birner? Tudo bem, Prieto? Boa noite a você, boa noite aos colegas, aos fãs e às fãs do esporte. Tá brigando pelo campeonato, né? A gente tem ali 3 times com bastante superioridade nos seus elencos, que são, desde o início da competição, a gente apontava como os principais candidatos do torneio. A questão é o futebol que cada time desses mostra. Eu acho o Palmeiras o mais bem treinado, eu acho que o Atlético tem mais jogadores que individualmente decidem jogos do que o Palmeiras, e eu acho que o Flamengo, nesse último aspecto, é o líder dos 3. Quem vai ser campeão? Eu não sei. Eu sei que hoje eu vi uma atuação de uma equipe que está disposta, de fato, a ser campeã brasileira, e a gente pode apontar diversos aspectos para essa mudança. A volta dos jogadores principais é uma delas, mas eles jogaram outras vezes, não nesse campeonato, mas com os últimos 2 técnicos, e a gente não viu muitas atuações assim. Com o Rogério talvez a gente não tenha visto nenhuma. A alegria dos jogadores, isso é uma coisa impressionante, né? O time parecia leve em campo, feliz, né? Satisfeito em estar jogando junto, né? Que essa equipe, a troca de posses rápida.